Vamos lá. Semana passada, galera, alguns de vocês, boa parte de vocês estavam presentes, a gente falou sobre funções inorgânicas, o que eram ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, antes da gente falar da força, do que é uma base forte, o que é um ácido forte, o que é um sal neutro, o que é um sal ácido, um sal básico, eu acho interessante a gente falar sobre teorias ácido-base, ou seja, teorias que definem, ou pelo menos tentam definir para a gente, o que são ácidos e o que são bases. A gente aprendeu a identificar, a olhar para a estrutura da molécula e reconhecer se ela é um ácido, um sal, uma base ou um óxido. Para recapitular, a gente viu que os ácidos, em sua maioria, né? A gente vai ver hoje que existem exceções. São aquelas substâncias onde o hidrogênio, o H, aqui, H, geralmente é o primeiro elemento demonstrado e ele geralmente vai estar ligado a metais. E aí a própria água já é um problema, né? H2O. E a gente vai ver hoje como a água também pode funcionar como um ácido, mesmo sendo um óxido. Enfim, começou com hidrogênio, com H, provavelmente, 90% de chance de ser um ácido. Terminou com OH, oxigênio e hidrogênio, no final da molécula, vocês sabem que é uma base. Se é um composto binário, ou seja, eu tenho dois elementos diferentes, onde um desses elementos é o oxigênio, como o caso da água, a água é binária, né? Por mais que eu tenha 3 átomos, eles são apenas de 2 tipos diferentes. E um deles é o oxigênio. Então, isso aqui é um óxido. A água ela é um tipo de óxido, ela pode ser classificada como um óxido. E os sais, geralmente, são aqueles compostos onde eu tenho um metal e um ametal ligados entre si. A gente viu tudo isso na semana passada, aprendemos a dar nomenclatura da galera. E hoje a gente vai falar sobre teorias que tentam regular o que a gente chama de ácido e de base. Então a gente vai passar por 3 tipos de teorias diferentes. Da mais antiga e hoje que a gente reconhece que ela não é tão abrangente, até a mais recente, que aí realmente sem defeitos, tudo certo. Vamos falar sobre autoprotólise da água. Se eu estou usando o prefixo auto, é algo que ela faz consigo mesma, né? Autocuidado é a gente se cuidar. Então, proto vem de próton, liberação de próton. E lise, para quem já estuda biologia há um tempinho, sabe que a gente está falando de uma quebra, né? Então, a autoprotólise é a quebra da molécula de água com a liberação de um próton. E a gente vai ver que próton que é esse. A água vai fazer isso naturalmente, mesmo que em pequenas quantidades, e a gente vai estudar melhor sobre isso. E no final a gente vai falar brevemente sobre pH e pOH. Não trouxe nem a questão de escalas, de cálculo, só trouxe essa informação para complementar a autoprotólise, mas a gente vai ter uma aula mais para frente só sobre pH e pOH. Como é um conteúdo que de vez em quando cai no Enem, principalmente em questões voltadas para o cotidiano e tudo mais, eu acho melhor a gente ter uma aula só sobre isso. Então hoje é só para vocês terem uma noção do que é isso. Bora lá. Existem 3 teorias ácido-base que a gente vai estudar hoje. A primeira delas é a teoria de Arrhenius. Arrhenius, ele é sueco e ele desenvolve essa teoria uns 20 anos antes disso, 10 anos antes disso, se eu não me engano é 1895, 94, algo do tipo. Ele é o primeiro cara, né, a tentar explicar o que seriam ácidos e bases. 1800, final de 1800, era quando a química estava tendo um grande destaque e muitas pessoas tentando entender o que era aquilo. Quando a gente fala dos modelos atômicos e tudo mais, 1800 foi quando Dalton propôs o que seria um átomo, né? A química ela ainda estava começando a engatinhar, então algumas coisas vão estar muito erradas. No caso da teoria de Arrhenius, nem tão erradas assim, ela só não é abrangente o suficiente. E aí,
essa teoria dele é baseada na dissociação iônica, e ficou faltando os acentos e a cedilha aqui, beleza. Na dissociação iônica desses compostos do ácido e da base em água. Ou seja, quando eu colocar esse cara em água, ele vai se dissociar, ele vai formar íons. Quando eu faço isso com ácido, ó, eu tenho HCl, ácido clorídrico, eu coloco ele em água e eu faço uma quebra, eu ionizo ele, H+ e Cl-. Isso é algo que a gente viu em distribuição eletrônica, tabela periódica. A gente falou sobre ionização. O que seria um ácido para arrênios, ou um ácido de arrênios? É uma substância que, quando eu coloco em água, ela vai liberar íons do tipo H+. Então, um ácido, quando ele é colocado em água, ele se dissocia e um dos produtos é esse íon H+, ou o próton H+. E a base, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai se dissociar, mas o produto dela é diferente. Quando eu dissociar essa base em água, ela vai liberar íons do tipo OH-. Ácido é aquilo que começa com H. E para arrênios, H+ é o produto da dissociação de um ácido. Bases, quem termina em OH. E a base para arrênios é a dissociação de um produto que forme OH- como produto. Show? Qual era o problema os problemas da teoria de arrênios? Isso aqui só funciona em meio aquoso. Eu só consigo dizer que isso ocorre de fato para ácidos e bases que estão no estado líquido. Então, se elas estiverem no estado sólido e eu não conseguir misturar elas com água por questão de polaridade ou qualquer coisa do tipo, essa teoria dele não vai funcionar. A teoria é a quebra da ligação e a liberação de prótons H+ ou de ânions OH- em água, em meio aquoso. Então, se eu tenho um sistema em outro estado físico, essa teoria de arrênios não vai funcionar. E também não explicava a clássica, né, uma das primeiras substâncias químicas e orgânicas que a gente conhece. Quando a gente estudar química orgânica, a gente vai falar muito sobre amônia e sobre ureia. Eu sei que é um pouquinho chato ficar falando de xixi, mas é basicamente isso. A amônia, inclusive, é o que dá aquele odor bem, bem forte à urina. E as pessoas já tinham noção, na época, de que a amônia ela se comportava como uma base. Ela tinha propriedades básicas. E aí, o que é a amônia? Nitrogênio e hidrogênio. Eu não libero OH-. De onde que eu vou tirar esse oxigênio quando eu colocar em água? Mas eu sei que isso aqui é uma espécie de base. Então, além de só funcionar em sistemas líquidos, em meio aquoso, ela também não explicava a basicidade, o caráter básico da amônia, que é uma coisa conhecida Bom, isso aqui é 1800 e alguma coisinha. A amônia é uma parada que a gente, assim, de forma intuitiva, né, a sociedade já usa desde 1700. Então, 2 grandes problemas. Seguimos em frente e agora temos a teoria de Bronsted e Lowry. São 2 nomes muito... 2 não, os 3 são muito esquisitos. Do Lewis que é mais tranquilinho. Mas eu tive a colaboração de dois cientistas. Cliquei sem querer, perdão. De 2 cientistas, um deles da Dinamarca e outro da Inglaterra, tanto que tem esse tracinho aqui indicando o sobrenome de um e o de outro. Eles fizeram pesquisas independentes na época, isso foi em 1920, 1925 mais ou menos, poucos anos, menos de 30 anos depois da teoria de arrênios. E eles expandiram essa teoria. Então, não vai mais depender da água, que era um grande problema que a gente tinha antes, né? A dissociação só ocorreria em meio aquoso. E agora ela vai depender da transferência de prótons H+. Então, o ácido, como ele tem hidrogênio ionizável, que vai se ionizar com facilidade, ele vai doar
esse próton H+, ele vai doar esse hidrogênio e a base vai receber esse hidrogênio. Então, antes eu estava falando de ácido de arrênios, é quem, depois de uma dissociação em meio aquoso, libera H+, e base libera OH-. Aqui, o ácido vai ser quem doa H+, e a base quem recebe H+. Então, se a gente colocar aqui a amônia, eu pego a amônia, reajo com a água, formo NH4+ e OH-. De NH3 para NH4, o que aconteceu? Eu ganhei um próton H+. Se eu estou ganhando um próton H+, a minha amônia é uma base. E a água que saiu de H2O para OH-, nesse caso, ela vai ser um ácido, porque ela doou um hidrogênio nessa reação. E é esquisito a gente pensar na água como um ácido, e não só isso, na água como o conjugado dela ser o produto de uma base de arrênios. A água liberou OH-. E isso aqui é um sistema aquoso. E mesmo assim, a água ela não é uma base. Nessa reação, ela vai atuar como um ácido. E aí, tanto que vocês precisam ficar muito atentos em algumas questões que, geralmente, as questões dizem qual o tipo de ácido ou qual o tipo de base. Classifique, dentro dessas opções, quais são as bases de arrênios. O que é uma base de arrênios? Uma substância que se dissocia em água e forma OH- como produto. Eu preciso de um ácido de Brown-Séed-Lowry. O que é um ácido de Brown-Séed-Lowry? Um ácido é um doador de prótons H+. Então, geralmente, as questões, elas colocam, elas vão linkar para vocês quem foi o desenvolvedor, quem foi o idealizador dessa teoria, antes de vocês classificarem, se só. Então, beleza. Pô, que incrível, né? Acabamos de provar que a amônia recebeu esse H+, então ela vai atuar como uma base nessa reação. E a água que doou o H+, vai funcionar como um ácido. Então, vai explicar para meios não aquosos, embora eu tenha colocado um exemplo com água, essa teoria ela não se aplica apenas a substâncias no estado líquido. Explica a basicidade da amônia, beleza? Só que ela ainda depende dessa ideia de transferência de hidrogênios. Depois a próxima teoria, a gente vai ver que tem substâncias que atuam como ácidos, que a gente classifica dentro daquela reação como um ácido, mas ela não tem hidrogênios para serem doados. E aí, como que a gente faria isso? É uma teoria muito boa, mas ela ainda tem um grande problema. E, eu esqueci de apresentar a vocês antes, né? Mas isso aqui é a carinha deles. Esse aqui é o Brown-Séed e esse aqui é o Lowry. Eles já morreram há muito tempo. Mas ambos são cientistas incríveis para o ramo da química. E, calma aí, deixa eu colocar a mesa digitalizadora, porque eu acho que eu vou precisar usar ela daqui a pouquinho. Eu esqueci de calibrar a caneta. Caraca, vocês me avisaram semana passada, eu esqueci total. Cadê? Tá aqui a caneta. Vamos lá, então. A gente ainda tem uma limitação dentro das nossas teorias. Precisamos melhorar isso. No mesmo ano... Perdão. Volta. Esqueci de explicar uma coisinha para vocês. Se vocês repararem nessa minha reação, eu tenho amônia virando amoníaco, ou íon amônio, e eu tenho água virando hidroxila, ou OH-. E é como a gente compara uma com a outra, o que era o reagente e o que aconteceu com ela no produto, tem uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente. Todo ácido, toda substância que atua como um ácido de Brown-Séed-Lowry em uma reação, vai formar o que a gente chama de base conjugada. Então, por exemplo, o HCl, quando ele doa esse próton, ele forma Cl-. A gente vai desconsiderar esse próton H+ aqui.
ele forma Cl-. Esse Cl- a gente vai chamar de base conjugada. Show? Porque realmente vai ter um caráter totalmente diferente do ácido, totalmente oposto. Então a gente chama isso de base conjugada, porque ela está ligada diretamente a esse ácido. Assim como todas as bases vão formar um ácido conjugado. Então a amônia, quando ela recebe esse próton e ela vira NH4+, esse NH4+, a gente vai chamar de ácido conjugado. E aí, por que ele é um ácido conjugado? Porque se a minha setinha aqui fosse ao contrário, o que estaria acontecendo? Eu ia estar perdendo um hidrogênio desse. Eu ia estar doando um H+. Então, ele funcionaria como um ácido na reação inversa. Assim como o Cl- receberia H+, né? Seria doado para ele H+, e ele seria uma base na reação inversa. Beleza? Então, quando vocês virem questões de base conjugada, é o produto do seu ácido. E quando for um ácido conjugado, é o produto da sua base. Agora sim, a última teoria que a gente vai ver hoje é a teoria de Lewis. O Lewis, ele lança essa teoria ácido-base em 1923, que é o mesmo ano que os dois caras anteriores também lançaram, só que como eles fizeram isso de forma independente, em revistas pequenas e tal, eles não tiveram tanta notoriedade, mas Lewis teve. Tem até uma discussão sobre Lewis ter roubado os dados deles e tudo mais, só que, cara, isso tem 102 anos, né? Fica difícil a gente provar alguma coisa. Mas Lewis, ele é um cara que contribui muito para a química. A gente viu na semana passada, ou retrasada, quando falamos de ligações químicas sobre diagrama de Lewis, e hoje a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto. Ele vai propor uma teoria que é baseada em compartilhamento de elétrons. Então, eu não preciso mais da presença de hidrogênios para classificar um ácido ou uma base. O que vai ser o ácido de Lewis agora? É uma espécie que recebe um par de elétrons em uma ligação. E a base de Lewis é uma espécie que doa um par de elétrons. Eu sei que fica mais confuso, mas vocês vão entender já já. Então, se eu pegar NH3, amônia, BF3, o trifluoreto de boro, e eu reagir eles dois, aqui deveria ser só um tracinho, tá, pessoal? Não é uma seta. Ignorem essa seta, depois eu vou alterar isso. Eu vou formar um complexo da amônia ligada ao BF3. Vou fazer isso com calma com vocês. A amônia tem par de elétrons livres e ela vai doar esses elétrons. Se ela doa esses elétrons, ela é uma base de Lewis. E o BF3 tem um orbital incompleto. Ele pode receber esses elétrons. Então, ele vai ser um ácido de Lewis. Esquisito. Mas, vamos tentar melhorar essa situação. Tentar desenhar para vocês, que eu acho que fica mais... Ah, caneta. Eu acho que fica mais fácil. Eu não estou conseguindo ver aqui. Sempre faz isso e eu sempre esqueço. Eu ia desenhar a reação, mas ela já está aqui em cima, né? Eu tenho o NH3 aqui, BF3, formando o complexo NH3-BF3. Como que vai ocorrer essa doação? O nitrogênio, ele é o número 7 da tabela. Se... Ah, minha bateria tá acabando. Cadê meu carregador? Só um segundinho, galera. Deixa eu encontrar o meu carregador antes que caia aqui por algum motivo e eu não consiga me comunicar com vocês. Vou parar de compartilhar aqui rapidão para vocês não ficarem vendo espelho, 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 espelho. Mas só um segundinho. Tá, minha transmissão foi legal. Discord, muito obrigada. Espera aí, pessoal, que eu acho que eu vou ter que ir em outro cômodo buscar. Volto em 2 minutinhos. Quem quiser tomar uma água correndo e voltar, vai lá, é a hora. Apresentar, agora eu vou
passar aquele sufoco com a mesa de novo. Aqui. Aí eu vou dar aquela riscadinha para ele passar logo. Ele não passou dessa vez! Vamos lá. Nitrogênio é o número 7 da tabela periódica. A gente vai ver agora como que ocorre a doação e o recebimento de elétrons nesses compostos. Se eu fizer a distribuição eletrônica desse cara, eu fico com 1s2, 2s2, 2p... Opa! 2p3? Isso, 2p3. Ou seja, na minha camada 2, que é a minha camada mais externa, eu tenho um total de 5 elétrons. O hidrogênio, todo mundo já sabe, número 1, distribuição 1s1 de novo. Ele tem um elétron na camada de valência dele. O boro é o número 5, distribuição dele 1s2, 2s2, 2p1. Camada 2, camada mais externa dele, agora tem 3 elétrons. E o flúor, que é o número 9, fica com a distribuição 1s2, 2s2, 2p5. E aqui na última camada, ele vai ter 2 com 5, 7 elétrons. Beleza, por que é importante a gente fazer isso? Para ter uma noção de quantos elétrons vão ser doados, compartilhados ou recebidos em uma ligação química. Mas principalmente para a gente montar o diagrama de Lewis, que vai ser o seguinte. Eu tenho o nitrogênio... Agora que ele pulou, que ódio! Vamos voltar. Eu tenho o nitrogênio e na última camada dele tem 5 elétrons. Então, o diagrama de Lewis é distribuir esses elétrons, de alguma forma, em volta do símbolo do nitrogênio, N, e os 5 elétrons que ele tem. Cada um desses pontinhos é um elétron. Esse nitrogênio, ele está ligado a 3 hidrogênios. Cada um desses hidrogênios com um elétron na camada de valência. Então, eu tenho o hidrogênio com um elétron, aqui eu tenho outro hidrogênio, e aqui mais um hidrogênio com o elétron dele. O BF3 está sendo o seguinte. O boro é o meu elemento central ligado a 3 átomos de flúor. O boro tem 3 elétrons, então, diagrama de Lewis, boro, 1, 2, 3. O flúor tem 7 e eu tenho 3 unidades dele ligados aqui. Então, flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho mais um com mais 7 elétrons na camada de valência. Quando a gente falou de ligações químicas, a gente viu que o lance das ligações é que esse nitrogênio não tenha 5 elétrons na camada de valência, tenha 8. Ah, eu mudei de cor, ele voltou. Entendi. Ele tenha 8 elétrons. Então, quando ele já tem 5. Se ele fizer essa ligação aqui, 6. Essa aqui, 7. E essa aqui, 8. Ele se estabilizou. Ele completou o octeto. Vamos ver se o boro vai fazer a mesma coisa. Ele tem 3 elétrons e ele precisa chegar a 8 elétrons, teoria do octeto. Ele vai fazer uma ligação aqui, 4 elétrons, uma aqui, 5, e essa aqui, 6. Ou seja, ele não atingiu isso aqui. Ele tem, na verdade, 6 elétrons. Por coincidência, o nitrogênio tem um par de elétrons sobrando aqui. Então, como que vai ocorrer essa ligação entre eles? Vou até apagar esse... Ai, vai dar um tiro aqui no meio. Novamente. Ai, cara. Ai, o F foi embora, tadinho. Deixa eu só colocar aqui. Muda de cor. Nossa senhora. Volta. Aqui. Isso. Como esse nitrogênio tem 2 elétrons e esse cara aqui precisa ganhar mais 2,
eles podem fazer aquela ligação que viu na semana passada, que é uma ligação covalente coordenada. Por quê? O nitrogênio já tem 8 elétrons de valência, mas o boro ainda não tem. Então, ele vai compartilhar com o boro esses elétrons. Então, isso aqui, além de uma ligação coordenada, ela é uma ligação covalente coordenada. E aí eu vou ter a formação desse meu produto. Qual é o lance da teoria de Lewis? Aqui a amônia, ela vai funcionar com base. Por quê? Porque é ela que está fazendo essa ligação coordenada e doando, entre aspas, né? Está compartilhando esse par de elétrons com o fluoreto de boro. E se ela é a base, o outro, pela lógica, vai ser um ácido. E eu vou formar esse meu produto aqui. Então, eu não tenho mais liberação de H+, não tem nada a ver com OH-, ou com quem doa H+, recebe H+. Opa, coloquei H-. Agora eu estou falando de pares de elétrons a serem compartilhados ou doados em uma ligação química. Então, eu posso classificar a amônia como base, assim como podia na teoria anterior, mas o meu ácido não precisa ser um ácido com hidrogênio. Eu posso ter um outro tipo de elemento ligado aqui e essa substância funcionar efetivamente como um ácido. Eu espero que não tenha ficado tão complicado para vocês. Como é que vocês vão identificar quem é um ácido e quem é uma base, então, de Lewis? Vocês vão precisar fazer a distribuição, fazer o diagrama, colocar aqui, ó, nitrogênio e os elétrons da última camada dele. No caso do hidrogênio, a última camada é a camada 2. Tem 2 elétrons aqui, 3 aqui, 5 no total. O hidrogênio só tem uma camada, então ele só vai ter um elétron. O boro, a última camada dele, a mais externa, também é a camada 2, que vai ter 2 mais 1, 3 elétrons. E a do flúor também é a camada 2, que ele vai ter 2 mais 5, 7 elétrons. Vou pegar esse número de elétrons e vou distribuir em volta da letra que indica o meu átomo, símbolo do meu átomo. E aí eu vou começar a testar quem está com o octeto completo, quem não está, quem tem elétron sobrando para compartilhar. Então, as bases, elas sempre vão ter elétrons livres, que podem ser doados ou compartilhados em uma ligação. E os ácidos, eles vão ter a última camada incompleta. Eles vão precisar ganhar esses elétrons. E é assim que vai funcionar, a partir de agora, o sistema de ácidos e bases. Então, vimos semana passada que tinham hidrogênio. Isso vai valer para 99% dos ácidos. Mas algumas estruturas não têm hidrogênio na sua composição e, mesmo assim, frente a uma base, elas vão ter que se comportar como um ácido para reagir. Então, a teoria de Lewis, ela não tem nenhuma limitação mais. Eu resolvi o meu problema com o sistema aquoso, eu resolvi o problema da basicidade da amônia e eu resolvi o problema da ausência de hidrogênio em algumas substâncias. Agora eu consigo classificar ácidos e bases independente desses caras aqui de cima. E independente desses dois aqui também, obviamente. Eu classifico agora de acordo com quem tem elétrons livres para doar, vai ser a minha base. Quem tem o octeto incompleto, precisa ganhar esses elétrons, vai ser o meu ácido. E aí eu vou ter a formação de produto. E aí o meu produto, geralmente, não vai ter aquele sistema de ácido e base conjugada. Ele vai ser um único produto porque eu vou fazer uma ligação entre eles. Mas é o que eu falei. Existem as questões, geralmente, colocam para vocês. Classifique as estruturas abaixo como ácidos ou bases de arrênios. Então, tem que ser ácidos e bases que, quando são colocadas em água, quando é a cor, elas se dissociam, o ácido libera H+, a base libera OH-. E daí por diante. As questões sempre vão indicar para vocês de qual teoria elas estão falando.
Porque tem ácidos que são apenas ácidos diarrênios, tem ácidos que são diarrênios e de Bronsted, tem ácidos que são de Bronsted e de Lewis, e daí por diante. Não tem uma teoria que englobe tudo, digamos assim. São 3 teorias que elas explicam 3 partes específicas. A teoria de Lewis é a mais certa, é a mais correta, é que se aplica a todos eles, mas a teoria de Bronsted se aplica. Então não é uma questão como a gente viu lá em Dalton tá errado pra caramba. Thomson tá mais errado ainda. Melhor. Dalton ainda estava mais errado. E aí os modelos vão um substituindo o outro. Aqui a gente não tem substituição, a gente está falando de aprimorar. Existem ácidos que vão se comportar como a Henry previu, e bases também, assim como o Bronsted e Lowry previram, e assim como o Lewis previu. A gente usa mais os ácidos e bases de Lewis. Show? Por enquanto ninguém chamou, ninguém subiu. Certo com você. Vamos falar da água. Lembra que lá no início eu falei que era muito esquisito a gente falar de água, porque a estrutura dela é essa aqui, tá? Que ela funciona como... Não estamos tão errados assim. Não estamos tão errados assim. Mas vamos entender como isso funciona. Falei lá no início sobre autoprotólise. Auto é algo que ela faz a si mesma. Esse proto aqui, norteando a questão de ácido e base pra gente. E a lise vem de um... Então, é uma quebra autônoma que a molécula da água faz, onde ela vai liberar um próton H+. E aí, a gente classificaria a água como ácido de arrênios. Mas não só como ácido de arrênios. Se vocês repararem aqui do lado, ó, a gente também classificaria base de arrênios. A água, quando ela se dissocia, ou quando ocorre a lise, a quebra dessa estrutura, libera H+, indicando a presença de um ácido, mas eu também... Beleza. Vou voltar para cá, então. Vou começar a explicar isso aqui novamente. As anotações saíram. Beleza. Falamos no início da aula que a gente ia falar sobre autoprotólise. Auto é algo que faz para si mesmo. Proto está ligado à produção de um próton H+. E lise está falando de uma quebra. Então, a autoprotólise da água é uma quebra que a água faz em si mesma, pelas condições do ambiente e tudo mais, onde um dos produtos vai ser um próton H+, e é isso, autoprotólise. Ela faz em si mesma uma quebra e um desses produtos vai ser H+. A água, ela pode doar e receber prótons. Beleza? A gente vai ver nas reações aqui do lado melhor sobre isso. E aí a gente chama ela de anfiprótica. Anfi vem de... Como dizer que... Como falar sobre anfi? É como se ela tivesse afinidade com 2 ou mais espécies distintas. Então, ela pode tanto doar quanto receber prótons. E aí, prótica vem disso. Pela teoria de Bronsted, isso permite que ela reaja com ela mesma. Ou seja, uma molécula de água vai doar elétrons e a outra vai receber. Prótons H+, e a outra vai aceitar esses prótons que estão sendo doados. É isso que a gente chama de autoprotólise ou autoionização. Também é um nome que pode aparecer para vocês. Autoprotólise ou autoionização da água. Como que isso acontece? Eu posso ter simplesmente uma molécula de água que ela vai quebrar novamente. Só um segundinho.
Calma aí. Ah, pô, nossa, eu sou muito idiota, que ódio. Eu vi o LEDzinho apagado da câmera e falei, pô, eu caí de novo. Eu esqueci que eu desliguei a câmera. Me perdoem. Volto pra cá. Perdi novamente algumas anotações, mas vocês já entenderam o que eu tava falando antes. Deixa eu colocar aqui a canetinha de novo. Vamos lá. Aqui eu tenho uma molécula de água que ela tá se quebrando ao meio, ela tá se ionizando. Ela tá fazendo uma auto-ionização ou uma autoprotólise. E aí ela libera H+, e pela teoria de Arrhenius, configuraria ela como um ácido, né? Substância em meio aquoso que libera H+, ácido. Mais substância em meio aquoso que libera OH-, base. Então, para Arrhenius, nossa, o nome de Arrhenius é ridículo. Arrhenius. A água, ela pode funcionar como um ácido e como uma base. E para Bronsted, quando a gente fala de uma espécie doando prótons e outra recebendo, ela também pode. Eu só vou precisar de 2 moléculas reagindo entre si. 2 moléculas de água. E aí eu vou formar H3O+, ou seja, eu tinha hidrogênio, eu tinha 2 hidrogênios, H2. Aqui eu tenho, o 3 saiu grandão, que esculacho. H3, então essa aqui recebeu um H+. E a outra molécula de água, ela tinha 2 hidrogênios e agora tem 1, ela doou H+. Então, por Arrhenius, eu consigo classificar a água tanto como ácido quanto como base. E para a teoria de Bronsted também. Eu tenho uma espécie que vai receber H+, e uma espécie que vai doar H+. Quem doa atua como um ácido, e a outra que recebe vai atuar como uma base. Doideira isso. Doideira. Mas faz total sentido. São apenas quebras e reações que estão acontecendo. E como que a gente vai medir a quantidade de H+, ou de OH-, ou de H3O+, que está sendo produzida pela autoprotólise da água? A concentração desses íons, H3O+, e OH-, vai definir o produto iônico da água. Esse produto iônico vai ter essa formulazinha aqui. O K a gente usa porque é uma constante, e o W vem da palavra água em inglês. Então, KW é a constante de dissociação ou a constante de ionização da água. Como que isso é medido? Concentração da água dividida pela concentração dos produtos dessa ionização. Então, o K, ele vai ser... Opa! Perdão, eu fiz errado. Esqueçam isso aqui, depois eu vou alterar. Perdão, era o contrário. O K é produto, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. É porque antes, isso aqui estava sem essa água aqui. E aí eu vou até... Se a gente riscar aqui, não aparece nada. Eu vou colocar aqui do lado. Agora aqui a gente vai dividir pela concentração da água. Isso, agora tá certinho. Produto sobre reagente. Beleza? Quando a gente for estudar constantes ácidas e constantes básicas, mais pra frente, relaxa. A gente vai usar a mesma fórmula. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Isso, ignorem também. Isso aqui era para ter um pontinho, era para estar multiplicando aqui. Erros de grafia, perdão, galera. Como a água, na minha reação, deixa eu colocar aqui de novo, estou falando da reação 2 mols de água. Essa setinha indo e voltando, ela indica um equilíbrio, formando H3O+, e OH-. Essa é a minha reação. Então, isso aqui é o meu reagente, e isso aqui é o meu produto. Como eu estou falando da água
e água no estado líquido, ó, 25 graus Celsius. A água está no estado líquido, ela não é sólida, 25, nem gasosa. A concentração desse cara aqui vai ser 1. Então, quando eu fosse fazer essa estrutura aqui, seria 1 dividido por concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. A minha fórmula de K, nesse caso KW, ficaria assim. Eu posso simplesmente descartar esse 1 aqui, né? Vou esquecer ele. E eu sei que o KW, ele tem um valor fixo de 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Esse é o valor fixo de KW. Eu falei aqui para vocês, ó. K é uma constante. Vou até mudar de cor, porque eu tô vendo muito azul. Tô com medo de me embolar e embolar vocês também. Aí eu vou riscar aqui para ele passar de slide e eu voltar. Tudo certo. Se eu ignorar esse 1 aqui em cima, ou se eu simplesmente considerar isso aqui como nulo, eu fico com concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. Como eu não tenho esses valores e na minha reação eu estou produzindo 1 mol de cada uma delas, eu posso dizer que a concentração de H3O+, ela vai ser igual à concentração de OH-. Porque eu estou formando esses dois produtos na mesma intensidade, na mesma medida. Então, as concentrações deles vão ser iguais. Ou seja, novamente, aqui era para ter 1 vezes. A concentração de cada uma delas vai ser 1,0 vezes 10 a menos 7. Vamos lá, fazer matemática básica. Concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-. Eu posso chamar esse cara aqui de X. E esse aqui, se eles são iguais, eu tenho que chamar de X também. Eu quero descobrir quem eles são. Então, 2x vai ser igual a KW, pela minha fórmula. O que é KW? 1,0 vezes 10 a menos 14. Então, x é igual a KW sobre 2. Como é que eu faço para dividir esse cara aqui? É só eu alterar esse número aqui de cima. E aí eu fico que x, nesse caso, vai ser igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 7. Essa aqui é a concentração tanto de H3O+, quanto de OH-, que são formados na autoprotólise da água. Deixa eu riscar isso aqui de novo para a gente ignorar. A água pura, então, ela vai ser considerada neutra, porque por mais que ela produza um ácido e uma base, ela produz na mesma quantidade. Então, um vai neutralizar o poder de ação do outro. Por isso que a gente chama a água de uma substância neutra. E a gente vai provar isso de acordo com a escala de pH e pOH. A autoprotólise da água vai permitir que a gente tenha um padrão para medir os potenciais hidrogeniônicos, um errinho ali, e hidroxiliônicos. Hidrogeniônicos está ligado a ácidos. pH está ligado a ácido. E hidroxiliônicos é de hidroxilas. Hidroxilas a gente está falando de base. E a gente vai considerar essas duas fórmulas aqui para cálculo de pH e pOH. Simples assim. Então, se eu pegar concentração de H+, ou H3O+, tá? É a mesma coisa. Pegar da água. Esse valor aqui é 1 vezes 10 a menos 7. Eu espero que vocês lembrem como operar logaritmos. Mas aqui na química, nesse caso pelo menos, vai ser mais fácil.
O logaritmo de 10 na base 10 vai ser igual a... eu falando aqui como se vocês fossem me responder, eu imagino que vocês tenham me respondido. Vai ser igual a 1. Se eu tenho esse 10 aqui elevado a qualquer valor, vamos colocar que seja menos 5, o que vai acontecer? Eu vou ignorar log de 10, 10, e vou descer esse valor alternando o sinal dele. Então, o log, concentração de H+ na água. 1 vezes 10 a menos 7. Log de 10, base 10. Eu vou desconsiderar isso aqui. Vou pegar esse valor de 7, descer ele para ser o meu resultado. Perdão, esquece isso aqui, não é para alterar, não. É porque a gente vai fazer isso depois. Não muda o sinal. Apenas pega esse valor e joga aqui para baixo. Então, o logaritmo de 10 elevado a menos 7 é igual a menos 7. A minha fórmula é pH igual a menos log da concentração de A+. Menos com menos vai dar mais. Então, o pH da água é igual a 7. E o pOH? Se a concentração aqui é igual a de cima, 1 vezes 10 a menos 7, o pOH vai ter o mesmo resultado. 7. Então, a gente classifica a água como neutra porque o potencial ácido dela e o potencial básico dela são iguais. E a gente acabou de provar isso matematicamente. Beleza? Então, quando eu tenho muita produção de H+, o meu pH diminui. Faz sentido? Eu espero que faça para vocês. Se eu aumentar a concentração, o meu exponente é negativo. Lembra disso? Eu tenho 10 a menos 7. Se eu aumentar essa concentração, eu não vou ter 10 a menos 8. Eu vou ter 10 a menos 6. 10 a menos 7. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse umzinho aqui. 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu aumentei a concentração. Mas o valor do meu pH vai diminuir. Assim como as bases. Se eu tenho muita produção de OH-, o meu pOH vai diminuir. Então, quanto menor o valor de pH, depois que eu uso essa fórmula, mais ácida é uma substância. E quanto maior o valor de pOH, mais básica é uma substância. Mas, eu esqueci de colocar esqueci o nome. A escala para vocês. Vou colocar aqui em outra cor, obviamente, porque essa aqui não vai funcionar. Aí ele troca. Tem a parte de rascunho aqui? Perfeito! Eu vou esboçar para vocês o que é uma escala de pH, mais ou menos. Essa escala vai variar de 1 até 14. E a gente vai usar a água aqui no meio como o meu padrão. Ela vai definir o que é a neutralidade. Então, é o seguinte, quanto mais ácido é uma substância... Deixa eu pegar uma outra corzinha. Acho que essa aqui vai ser muito grossa. Volta. Deixa eu só trocar a cor mesmo. Se eu conseguir achar o cursor. Achei o cursor. Vem aqui. Aqui tem mais espaço. Quanto mais... ele selecionou aqui. Ele voltou. Calma aí, só um segundinho. Ué, cadê o cursor? Isso, você... Tá, agora apareceu. Aí ela vai mudar de slide de novo. Isso aí. Quanto maior o meu pH, melhor, quanto maior a concentração de H+,
menor vai ser o meu valor de pH. Então, dentro da escala de pH, esses valores que vão de 1 até 7 é onde a gente encontra as substâncias mais ácidas. E quando eu tiver uma menor concentração de H+, vou colocar aqui H+, é onde eu tenho o maior valor de pH e onde eu vou encontrar substâncias básicas. Então, é assim que varia a escala de pH. Quanto menor o valor do pH, indica que eu tenho muita concentração de H+, então a minha substância é ácida. Quanto maior o meu valor de pH, indica que eu tenho pouca concentração de H+. Então a minha substância ela vai ser mais básica. Isso é uma escala de pH, mas eu também tenho escalas. Ele vai mudar a página e eu vou voltar. Eu também tenho as escalas de... Eu peguei a cor errada. Isso me dá um toque, gente, desculpa. Vou botar aqui preto de novo, riscar, ele muda de página e eu volto. Eu também tenho as escalas de pOH, que elas vão variar da mesma forma. 1, 7 para neutralidade da água e 14. A escala é a mesma, ela varia de 1 a 14, sendo 7 a metade, o ponto neutro. E aí, o que vai acontecer? O caso oposto que a gente viu ali em cima. Riscar para ela mudar e eu voltar. Quando eu tiver muita concentração de OH-, o meu valor de pOH vai ser baixo. Então, eu vou considerar essa estrutura como uma base, essa substância como uma base. Porque, ou melhor, uma base bem forte, né? Porque eu tenho muita produção de OH-. Quando eu tiver pouca produção ou pouca presença de OH-, o valor da minha expressão de pOH, ele vai aumentar. E aqui eu vou ter substâncias mais ácidas. Então, eu não posso dizer que uma substância que o valor de pH deu tanto e ela é ácida ou ela é básica. Aqui, o pessoal, aqui ainda tem um caráter mais básico do que ácido. Então, o quão ácido ou quão básico vai ser alguma coisa depende da escala que a gente está usando. Se a gente está usando a escala de pH para ver o quão ácido é uma substância, não adianta ela ter um pH aqui de 13. Ela vai ser básica. Então, quanto menor o valor de pH na escala de pH, mais ácida é essa substância. O mesmo para de base. Quanto menor é o pH dessa base, numa escala de pOH, numa escala básica, mais básica é a substância. Quanto mais alto é o valor de pH em uma escala de pH, menos ácida é a substância. Quanto mais alto é um valor de pOH na escala de pOH para uma estrutura, menos básica ela é. Show? É assim que vai variar as escalas de pH. Mas como eu falei para vocês, a gente vai ter uma aula específica só sobre pH e pOH. A gente vai falar sobre constante de dissociação, a gente vai falar sobre constante de acidez, de basicidade, equação de Henderson-Hasselbalch, tem uma porrada de coisa para a gente ver. Hoje eu só queria definir para vocês quais são as teorias ácido-base e como que a gente chega, como que a gente tem uma substância que ela pode atuar como ácido ou como uma base, dependendo de qual teoria a gente está olhando. E nesse caso, peguei a água porque a autoprotólise eu acho mais fácil de explicar para vocês e é algo que vocês têm acessível, tá perto de vocês, embora vocês não consigam ver essa reação ocorrendo, beleza?